Meus irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja no Gama, estamos aqui para a conclusão de mais um livro do projeto Livro na Minha Mão. Graças ao Senhor que Ele tem nos suprido com a sua rica palavra. E nessa comunhão de hoje queremos concluir mais um livro, né? Graças ao Senhor. O nosso livro Vida Cristã, 110%. Hoje vamos desfrutar do capítulo 6 desse livro. E já queremos anunciar o novo livro que nós iremos começar nas próximas semanas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Verdade? Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito está falando com as igrejas. O Espírito não para de falar, né? Então esse livro, essa nova série, livro 1, será baseada na história da igreja em Éfeso e Esmirna, né? Vale a pena, estamos já divulgando esse novo conteúdo. E em breve vamos começar a ler e ministrar esse livro aqui, nesse nosso projeto maravilhoso, amém? Jesus é o Senhor. É o Senhor que Ele tem nos dado a sua palavra abundante. E a cada dia nós temos aprendido a entrar na palavra de Deus da maneira correta, né? Não apenas para ganhar conhecimento ou acumular informações, mas de fato entrar na própria pessoa de Deus, que está contido na sua palavra. Esse é um segredo maravilhoso, capaz de turbinar o nosso viver. Quando nós encaramos a palavra de Deus como essa ferramenta, esse instrumento poderoso que contém a própria essência de Deus, né? E mergulhamos nessa palavra, imergimos nessa palavra, extraindo todo o poder, toda a força, toda a provisão, ó Senhor Jesus. Isso vai, de fato, turbinar o nosso viver cristão, né? Jesus, Ele nos mostrou isso quando Ele viveu o seu ministério aqui na terra, porque Ele viveu imerso na palavra de Deus. Mateus 4, né? Quando Ele estava ali no meio da tentação, onde o inimigo de Deus veio até Ele diretamente confrontá-lo e na tentativa de enredá-lo, ele cita aqui o poder da palavra. Ele fala aqui, versículo 4, né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é para encher o nosso viver. Na verdade, é para motivar, para ser a energia, o combustível do nosso viver. Assim como o pão é o alimento físico que sustenta o nosso corpo, a palavra de Deus é quem sustenta a nossa vida espiritual, né? Nossa vida íntima, nossa vida interior, nossa vida anímica. Todo o nosso ser é suprido pela palavra de Deus e também reflete no nosso viver físico, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa é a nossa necessidade diária, de entrar na palavra para extrair dela toda essa provisão para o nosso viver. E quando isso acontece com maior intensidade, isso vai produzir também uma vida cristã muito mais intensa, né? Ó Senhor Jesus. E esse livro tem esse objetivo, de nos mostrar a expectativa de Deus para cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus. Deus olha para nós hoje como seus filhos na terra, como se fosse um técnico, diante de uma final de um grande campeonato. O que um técnico, numa circunstância como essa, espera do seu time? Que esse time dê tudo, o máximo e um pouco mais ainda, para conquistar a vitória nesse campeonato, né? Ou seja, Deus espera de nós 110%. É tudo e um pouco mais do que nós podemos dar nessa reta final, né? Eu gosto muito de um texto que está aqui em Romanos, capítulo
capítulo 13, que mostra para nós o tempo em que vivemos hoje. E isso requer de nós uma intensidade muito maior em nosso viver cristão. Olha só, Romanos 13, 11 diz: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. É o momento final, é a reta final. Ó Senhor Jesus, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ó Senhor Jesus, eu não sei se você conseguiu tocar nesse espírito à medida que você leu esse livro. Chegamos no 6º capítulo. Precisamos ser despertados de todo o sono. Essa é a expectativa de Deus. Nesse momento em que as trevas estão na sua mais alta intensidade, como diz esse texto, isso requer de nós muito mais intensidade em nosso viver cristão. Uma intensidade que chegue a 110%. Senhor Jesus. É que fala que nós precisamos nos jogar fora, nos despir, nos deixar, lançar fora todas as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Ó Senhor Jesus. Que armas são essas? Essas armas são as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, né? E produzir a verdade de Deus nesse universo. Então, essas armas também são as ferramentas que Deus nos dá, a fim de turbinar o nosso viver cristão, a fim de produzir esse viver 110%. São práticas que vão nos ajudar a avançar nesse ritmo intenso que essa era, ou que esse momento final requer de todos nós. Ó Senhor Jesus, vamos atender a expectativa de Deus? Vamos despertar de todo o sono? Jesus é o Senhor. Então esse livro ele nos mostra o quê? Ele nos apresenta testemunhos maravilhosos. Vários testemunhos. Inúmeros testemunhos selecionados dentre vários outros. Que são testemunhos de vida. Não são testemunhos fabricados. Mas eles mostram e evidenciam o viver de pessoas que estão de fato andando nessa intensidade 110%. Ó Senhor Jesus. São pessoas que estão saindo de toda a vida cristã na sombra da morte, das trevas, estão entrando, né, nas armas da luz, estão se apoderando dessas armas e estão tendo um viver cristão intenso e que atenda à necessidade de Deus hoje, né? Isso produz testemunhos maravilhosos como nós vimos aqui, né? Quem leu pode testificar isso, quem não leu pode ler ainda e desfrutar de todo o encorajamento que esses testemunhos trouxe para nós, né? São pessoas que estão cumprindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, não apenas contemplando, olhando de longe, mas de fato se comprometendo com a vontade de Deus, né? É o princípio de Mateus 6, né? Na oração que o Senhor nos ensinou, não deve ser apenas uma repetição para nós, mas deve ser um princípio que venha a reger a nossa vida cristã, né? Mateus 6, versículo 9, Senhor Jesus diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Senhor Jesus. Então essa é a atitude de alguém que está respirando a vontade de Deus. A sua oração é essa, que a vontade de Deus que está
ocorrendo nos céus, na esfera onde Deus habita, onde Deus governa, aconteça também nessa terra, né? Subjugando a esfera de trevas que nos envolvem, que arrasta e que destrói as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, ver cristão 110% requer de nós essa atitude. Ó Senhor Jesus. E Cristo viveu isso. Olha só o que diz Marcos, né? Marcos capítulo 1. Em seu ministério terrenal, Jesus não realizou a sua própria vontade, mas ele viveu para cumprir a vontade do Pai. Né? Tem vários versículos que mostram isso. Aqui em Marcos eu quero mostrar a ação do Senhor, o seu viver 110% para produzir isso. Olha só, Marcos 1,35 mostra, tendo levantado alta madrugada, ele começava de madrugada, era intenso, ele respirava fazer a vontade de Deus, ele saiu, não perdeu tempo. Olha só a intensidade de alguém que está fazendo a vontade de Deus. Olha o Jesus 110% aqui, ele foi para um lugar deserto e orava, mas não era uma oração passiva, era uma oração desesperada de alguém que queria fazer a vontade de Deus e cumprir a palavra de Deus. Aqui fala que procuravam diligentemente Simão e alguns que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E Jesus, diante dessa intervenção, ele falou, porém lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Ó Senhor Jesus. Talvez a chegada daquele grupo ali teve a intenção de exaltar o Senhor, ou de produzir um ambiente de acomodação, diante de tudo que ele já havia feito. Mas esse Jesus, 110%, não conseguia ficar parado. Ele falou, vamos a outros lugares, pois foi para isso que eu vim. Jesus é o Senhor. Então esse foi o ver de Jesus, e isso precisa impregnar em nós. A palavra quer produzir isso em mim e em você, quer nos tirar de toda acomodação, nos despertar do sono, e nos dar um viver intenso como Jesus teve, né, aqui na terra. Ó Senhor Jesus, nós vamos sentar as pessoas que estão produzindo algo para Deus na terra. Deus tem uma expectativa no homem, né, desde que Ele nos criou, né? Se nós olharmos aqui em Zacarias, capítulo 12, quando Deus criou o homem, Ele já estabeleceu esse princípio, essa expectativa dEle. Olha só, Zacarias 12, 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então esse texto mostra que Deus, que criou os céus e a terra, Ele formou o homem de maneira especial. O homem foi formado com um espírito, com algo celestial, eterno dentro dele. E a expectativa de Deus era o quê? Se relacionar com esse homem, entrar nesse homem por meio da sua palavra, para que esse homem fosse um canal de Deus nessa terra, para realizar a sua obra, né? Então esse é o princípio lá, desde a criação do homem original, que depois veio a cair, como nós podemos ver em Gênesis 3, né? Mas Deus produziu uma obra de redenção em Cristo, a fim de restabelecer esse homem, para que esse homem produza algo celestial para Deus nessa terra, né? Jesus é o seu Deus, conta conosco, Ele conta comigo e com você, né? Isaías 55 mostra isso, né? Esse princípio é fortalecido aqui pelo profeta Isaías. Olha só, versículo 10 e 11. Porque assim como descem a chuva
e a neve dos céus para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só, o Deus criador desse universo criou tudo perfeito. Então, esse fenômeno, né, da chuva, da neve, caindo sobre a terra e tornando-a produtiva, mostra o quê? O que Deus quer, por meio do homem. Aí o 11 ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará para aquilo para o qual eu designei. Jesus é o Senhor. Então nós, como homens, somos canais de Deus na terra. E o nosso contato, o nosso relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, vai turbinar o nosso viver. E de fato, nos levará a produzir para Deus aqui na terra. Jesus é o Senhor. Esse é um viver de 10%. Essa é a expectativa de Deus por cada um de nós hoje, né? Jesus é o Senhor. Então, os testemunhos de vida que esse livro nos apresenta também evidenciam um viver transbordante de Cristo, um viver cheio de vitalidade. Ó Senhor Jesus, como está o seu viver cristão? Você está cheio de vitalidade espiritual? Você está ativo na palavra, em desfrutar da palavra, em fazer a vontade de Deus? Ou você está ainda acomodado nas suas coisas, nos seus objetivos humanos? Senhor Jesus. Temos um exemplo maravilhoso no Novo Testamento, que é a igreja em Colossos, né? Que era uma igreja cheia de vitalidade espiritual. Olha só o que diz aqui, para nos ajudar. Colossenses 1, a partir do versículo 3. Dando sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, aquele grupo de pessoas ali receberam a palavra da verdade do Evangelho. Isso produziu fé, amor e esperança na vida deles. E não apenas isso, isso turbinou. Isso chegou a 110%. Olha só o versículo 6. Que chegou até vós, como também todo mundo, e está produzindo fruto. Não está parado. E está crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, quanta vitalidade. Quanto que viver transbordante de uma igreja, que modelo para nós. Testemunhos de vida, como vimos nesse livro. Não abra mão disso. Não se acomode num viver cristão pobre e vazio. Mas qual o segredo dessa igreja? Era a palavra da verdade. A palavra do apóstolo Paulo, trazida por meio de Epáfras, o versículo 7 mostra isso, né? Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, o amado Epáfras levava a palavra do apóstolo Paulo para aquele grupo de irmãos. Eles recebiam aquela palavra com fidelidade, com simplicidade. E isso produzia neles um viver intenso, um viver 110%, né? Paulo, no capítulo 3 dessa mesma carta, ele fala, ele reforça o princípio da importância da palavra em nosso viver. E no viver daquela igreja, né? Aqui mostra, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Então, o habitar da palavra em nós é o habitar do próprio Cristo, né? É um viver transbordante de Cristo e cheio de vitalidade. Jesus é o Senhor. O resultado disso é o que é? É o amor, né? Então, essa igreja em Colossos também é uma igreja onde o amor é um elemento presente, né? Aqui no capítulo 2, versículo 2 mostra isso, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, ó Senhor Jesus, e tenham eles toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Esse amor aqui, confortado, vinculado no viver daquela igreja, né? É como se fosse um tecido, um tecido único, resultado do amor de Deus, descendo sobre eles como uma urdidura, né? E produzindo neles uma trama, um viver, um tecido único, né? Deus e o homem, o amor de Deus sendo manifestado no viver deles, né? Isso pode ser evidenciado no capítulo 4 de Colossenses, quando Paulo cita ali, do versículo 5 em diante, até o final, 18, vários nomes, né, de homens que cooperaram com ele, que desenvolveram com Paulo uma rede de amor, né? Ele vai citar aqui exemplo de Tíquico, de Arquipo, de Marcos, de Jesus, de Epáfras, não é isso? Onésimos, Lucas, ó Senhor Jesus, homens que formaram uma rede de amor, um tecido de amor. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, um viver cristão 110% certamente produzirá um tecido de amor, onde Deus vai ser expresso por meio do nosso viver. Que tal? Essa é a igreja de Filadélfia. Essa é a expectativa de Deus. Produzir um viver coletivo também, onde o seu amor vai ser expresso em todos os nossos relacionamentos, né? Que maravilha, Jesus é o Senhor. Então esse viver 10% não pode ser vivido individualmente, não. Sozinhos não conseguiremos, vamos viver o corpo, né? Ser vinculados e confortados em amor. Jesus é o Senhor. Vamos fazer isso, vamos buscar isso? Vamos entrar nas ferramentas que Deus tem dado para nós, o seu mover, vamos praticar, vamos ter experiência, vamos construir esse tecido de amor. Esse é o nosso desafio hoje, né? Jesus é o Senhor. Então essa é uma visão geral do livro, do encargo, né? Que Deus quer gerar no meu coração e no seu coração, que Ele possa alcançar a expectativa dEle em nosso viver, amém? E o capítulo 6, né? O capítulo 6 desse livro, que nós vamos concluir hoje, né? Ele vai nos apresentar mais 3 ferramentas, né? A ferramenta do Avança Jovem, da Fábrica de Vencedores Kids e também das ofertas de riquezas materiais. O que são ferramentas? Palavra diferente, né? Ferramentas são itens do mover de Deus. São práticas não obrigatórias, não impositivas, mas que o Espírito produz a fim de nos ajudar, a fim de turbinar o nosso viver. E quando nós percebemos isso, com simplicidade, com obediência, e somos sensíveis à direção do Espírito, e começamos a praticar, e entramos nesses itens que o Espírito produz, irmãos, isso de fato turbina o nosso viver cristão. Isso tem um poder de produzir uma vida cristã 110%. Ó Senhor Jesus, eu gosto muito do exemplo de Nicodemos, né? Em João 3, quando o Senhor, o seu diálogo com Nicodemos, ele também nos ajuda aqui, porque Jesus ali era o mover de Deus na terra, era a ferramenta das ferramentas, era Deus ambulante ali, se movendo e realizando a sua vontade na terra.
E Nicodemos deparou-se com o Senhor de maneira desconfiada, foi ali, escondido, num horário que ninguém pudesse vê-lo, para interrogar o Senhor. Interessante que Nicodemos reconhecia que a ferramenta Jesus estava realizando muitos milagres. Olha só o versículo 2. Esse de noite, foi à noite, né? Desconfiado, com vergonha, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Essa ferramenta certamente é de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, esses testemunhos aqui não são da terra. Ninguém pode fazer isso aqui se não for por Deus. Sinais e milagres, testemunhos que chegam a todo tempo. Nicodemos deparou-se com isso. Mas o coração dele ainda era um coração de dúvida, de alguém que estava distante, que estava reconhecendo, não estava entrando. Não estava entrando na ferramenta Jesus. E nesse diálogo o Senhor ajuda Nicodemos a ter a sua experiência, né? Ele mostra para ele que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer para o reino, mudar de reino, mudar de esfera, mudar de ambiente. Ó Senhor Jesus. E no versículo 8, né, eu quero destacar esse versículo, é um texto muito rico, eu quero pular aqui. Ele mostra que o princípio do mover de Deus, que é o princípio do Espírito. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito é aprender a seguir o Espírito, ser simples, não ficar preso numa estrutura, em concepções, em teologias, em formalismos, como Nicodemos estava. Esse é o princípio do mover de Deus. O Espírito sopra onde Ele quer. E para seguir esse Espírito, isso requer de nós simplicidade, submissão, obediência, que faltava no coração de Nicodemos. Ele foi exposto aqui para que nós também fôssemos expostos hoje pela palavra de Deus. Se eu possa ganhar o nosso coração, possa nos tornar pessoas sensíveis ao Espírito, que seguem o Espírito, que não estão presos a nenhuma conjuntura ou formalismo, mas que seguem a direção, o sopro, o vento do Espírito. Aonde Ele quer, nós vamos. Jesus é o Senhor. Irmãos, essas 3 ferramentas que nós vamos apresentar rapidamente aqui para vocês, né? Não queremos esgotar aqui, tem que praticar para experimentar, para viver e ter a experiência. São ferramentas que o Senhor tem produzido no nosso meio. Avança Jovem é um grande mover de Deus. Nos últimos 5 a 7 anos para cá, Deus tem feito um trabalho muito forte entre os jovens, né? A inspiração para esse mover é o Salmo 110, de 1 a 3. Não vou ler pela falta de tempo, que mostra-nos o momento da aurora, as gotas de orvalho caindo no momento da aurora. E essas gotas, o salmista chama ali dos jovens santos que estão deixando essa terra, abrindo mão das suas aspirações dessa terra e se apresentando para servir o Senhor. Salmo 2 também, versículos 7 e 8, mostra que no conflito das nações, Deus promete para o Filho entregar-lhe as nações como presente. Então, o que acontece com os jovens hoje é o próprio mover do Espírito, produzindo guerreiros que irão conquistar essa terra, conquistar as nações que serão entregues para Cristo na sua volta.
Tremendo isso aqui. Uma profecia dos últimos tempos. O que está acontecendo hoje? Jesus é o Senhor. Então, jovens, agora os adolescentes, têm se levantado fortemente, até pré-adolescentes. É um mover do Espírito. São os néos. Núcleo energético da obra do inexplicável, da obra do Senhor. É inexplicável. Mas o Espírito está agindo. O vento do Espírito está produzindo os néos hoje, né? Hoje também temos a casa de adolescentes, já é um desdobramento do Avança Jovem. São ambientes em casas, em locais de reuniões, em CEAPs, em lugares onde simplesmente estamos reunindo adolescentes. E eles estão sendo transformados, deixando o mundo, deixando práticas mundanas, por meio da consagração, um viver de imersão na palavra de Deus, de praticar a palavra, de sair para as ruas e orar com as pessoas e pregar o evangelho, semear os livros. Jesus é o Senhor. Esse é o mover de Deus hoje, muito forte. O princípio dos néos, né, desse grande mover de Deus entre os jovens, está aqui. Em Lucas 2, o próprio Jesus foi o primeiro néu. Lucas 2, 49, número 41, né, fala que, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, aos 12 anos, Jesus foi levado para Jerusalém, naquelas festas anuais. E aqui no 49, aparece aqui um menino de 12 anos, turbinado. Olha só, ele disse, ou lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Isso é a palavra de gente grande. Alguém que tinha uma responsabilidade já queimando dentro dele. Falou para os próprios pais dele. Ou seja, minha maior responsabilidade é fazer a vontade de Deus. Imagina um pai ouvir seu filho de 12 anos. É fácil? Mas com certeza, eles perceberam que ali estava um néu. Estava sendo produzido o enviado de Deus. E os pais desfrutaram disso, né? Ainda cuidaram dele por mais um tempo, preservaram aquele vaso, para que ele fosse, se tornasse o instrumento principal da obra de Deus na terra, o centro conector na prática, né, desse universo, para salvar os homens, né? Jesus é o Senhor. Bom demais. Esse é o princípio. Avança Jovem é isso. É uma ferramenta do mover de Deus. Você que é jovem, você que é adolescente, não perca tempo. Entre nesse mover. Os mais velhos, segue o princípio. É o princípio de nos apresentar. De não ficar na nossa zona de conforto, mas também nos apresentar para cooperar com o Senhor. Dentro da nossa realidade, nosso tempo, nossa dinâmica, mas o princípio é o mesmo. Vamos avançar. Muito bom. Outra ferramenta que o capítulo 6 nos apresenta é a fábrica de vencedores Kids. Agora, as crianças também estão se tornando estratégicas para o mover de Deus. Na verdade, é uma preservação ativa. Por muitos anos nós cuidamos das nossas crianças numa perspectiva mais defensiva, de preservar o vaso, de preservar, de cuidar, para que um dia eles pudessem receber o Senhor, serem salvos e guardados do mundo. Muito bom. Continua sendo essa a nossa missão. Mas temos aprendido hoje que a melhor defesa é o ataque. As nossas crianças precisam se posicionar desde cedo. Aprender os caminhos de Deus. Olha só, rapidamente, que nosso tempo já está esgotado. Provérbios, vamos lá, 22,
versículo principal, né? Quando diz respeito a cuidado de criança, 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É isso aí. Ensinar a criança no caminho que deve andar. É o princípio que continua regendo o nosso cuidado com os nossos filhos. Mas esse caminho não é apenas a verdade, a palavra teórica ou fundamental. Olha só, Salmo 119:33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Isso mostra o quê? Os decretos aqui são o quê? São os estatutos de Deus. Agora, existe um caminho para os decretos, um procedimento, uma maneira, um agir que produz os decretos, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a produção de um viver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então as crianças vão entrar desde cedo nesse procedimento, nesse caminho, a maneira como Deus faz hoje. Ó Senhor Jesus. Então a fábrica de vencedores aqui de ser nos ajudado, né? A levar nossas crianças para a rua, para a escola, para os ambientes onde elas vivem dentro da realidade delas, e também orarem com as pessoas, orarem com os seus professores, com os seus amigos, seus colegas, pregarem o Evangelho. É um posicionamento, é um protagonismo. Jesus é o Senhor. Esse é o mover do Espírito. Não abra mão disso. Você que é pai, você que serve as crianças na igreja, ajude as crianças a entrarem nisso, entrarem a se mover, seja um modelo, uma referência. Jesus é o Senhor. Terceira ferramenta que esse capítulo nos mostra, é só um gostinho, né, para você entrar nos testemunhos. São as ofertas de riquezas materiais. O que é isso? Se a obra de Deus está avançando a ritmo de 110%, os recursos materiais também precisam avançar no ritmo 110%. Não tem como avançar sem recursos. É o princípio da saída do povo do Egito, né? Vamos olhar aqui rapidamente. Êxodo capítulo 12, 35. Olha só. Quando o povo estava saindo ali. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, a direção de Deus, a palavra do líder, do apóstolo que estava ali naquele momento, conduzindo o povo de Deus. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. São bens materiais. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Meu irmão, se você está prosperando hoje financeiramente, no seu trabalho, na sua empresa, é porque Deus está te dando favor perante os egípcios. O que fazer? De maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Esse dinheiro não é para você apenas, é só para o seu benefício, mas é para a obra de Deus. Despojar os egípcios aqui, esses recursos depois seriam usados na edificação do tabernáculo e do templo, da casa de Deus. Olha só, Lucas 8, né? Mesmo princípio no Novo Testamento agora. Ofertar é de Deus. Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, eram viver 110%. Pregação do evangelho. Uma equipe completa, nas ruas, nas cidades, nos povoados.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ó Senhor Jesus! Pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, libertas pelo poder de Deus, graças ao Senhor. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, pessoas bem-sucedidas, do alto escalão. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, recursos materiais. Jesus é o Senhor, não pode faltar recursos na obra de Deus. O Senhor está nos levantando também para isso, turbinando o nosso viver de ofertar para Deus. Os recursos estão aí, no nosso bolso, e precisam ser canalizados para fazer a obra de Deus, não apenas para o nosso deleite pessoal e familiar. Que o Senhor possa nos despertar também nesse item, né? De todo sono, e produzir entre nós ministros de riquezas materiais, como essas mulheres foram levantadas aqui, para dar suporte ao ministério de Jesus. Aleluia! 3 ferramentas importantíssimas que o Espírito está soprando e movendo entre nós. Maravilhoso. Vamos ganhar esse Espírito e entrar em todas elas, né? Que ganhamos aqui nesses 6 capítulos desse livro maravilhoso. Para concluir, irmãos, eu queria mostrar a importância da prática da palavra. Irmãos, a palavra é que faz a obra de Deus. Que o Senhor nos salve de um relacionamento de letra com a palavra de Deus, ou apenas de receber benefícios pessoais dessa palavra em nosso meio. A palavra tem como foco realizar a obra de Deus. Hebreus 1, para encerrar. Nos mostra isso de maneira bem clara. Versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, Deus fala. Deus sempre falou desde o início, desde a fundação do universo foi pela palavra de Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Todas as coisas são sustentadas por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que realiza a sua obra. Jesus é o Senhor. Ao entrar na palavra de Deus, ao comer a palavra de Deus, ao nos encher dessa palavra, imergir nessa palavra, irmãos, a obra de Deus vai ser realizada por meio de nós. Isso é um viver 110%. Esse é o princípio. A palavra de Deus precisa nos tirar da zona de conforto, né? Isso é importantíssimo. E era o encargo do Senhor Jesus, desde o início com os seus discípulos. É o que queimava no seu coração. Vamos encerrar aqui, eu acho que vai dar para encerrar agora, em João, capítulo 13. Quando Jesus manifesta o seu encargo pelos seus discípulos, ele fala aqui, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo, ou seja, o seu ministério estava passando, sua obra estava passando, o seu tempo estava passando, mas haveria uma continuidade do operar da palavra de Deus na terra. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ó Senhor Jesus, Ele não desistiu de ninguém. E no versículo 17, Ele ajuda os seus discípulos nesse princípio. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não fiquem
na zona de conforto. Vocês precisam praticar, né? No capítulo 20 de João, 21, ele é mais enfático ainda. Já em glória, já após a sua ressurreição no seu corpo de glória, ele se apresenta ali e fala: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus é o Senhor. A comissão que estava nele, ele transmitiu para os seus discípulos. O viver 110% que ele andou na terra, agora após sua morte e ressurreição, ele soprou para dentro dos seus discípulos. Soprou para dentro de nós. E nos envia também para viver uma vida 110% para Deus. Jesus é o Senhor. E isso está 110% relacionado com a prática da palavra de Deus. Que nós não sejamos meramente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Jesus é o Senhor, que Ele possa abençoar a sua vida, que esse livro possa enriquecer sua experiência. Quem não leu, leia. Quem leu, leia novamente, rumine essas palavras, né? E eu creio que nas próximas 2, 3 semanas estaremos aqui para começar esse novo livro. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? O que o Espírito está dizendo às igrejas, soprando, nos levando a avançar. Jesus é o Senhor. Amém.